Bolsonaro versus Luciano Huck. Se prepara que a corrida presidencial para 2022 já começou. Dá uma olhada no vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Antes, Agora, Depois. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o futuro baseado no presente e no passado, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre perspectivas futuras aí para a corrida presidencial de 2022. Se você não tá ligado nos outros vídeos do canal, aqui a gente deixa claro que essa corrida já começou. Dá uma olhada nos vídeos anteriores que você vai entender por que da gente afirmar isso. E um dos candidatos que a gente vai falar hoje, que oficialmente aí não se mostra como candidato, mas dá indícios muito claros de que ele tem muito interesse na política, especialmente no cenário nacional, é o famoso apresentador da Rede Globo, Luciano Huck. Para quem não conhece, ele é apresentador de um programa chamado Caldeirão do Huck. Ele tem um programa aí de audiência nacional há muitos anos, na maior emissora do país, na emissora com mais audiência do país. E é muito interessante perceber que essa emissora também vem sendo atacada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Olha que curiosa essa situação de uma emissora que está sendo atacada pelo atual presidente, uma emissora que normalmente não tinha uma relação de tanto estranhamento com presidenciáveis aí, ainda mais numa linha de centro-direita ou direita, Aí a gente começa a ver que Bolsonaro e Rede Globo são praticamente um relacionamento que não acontece. A gente já viu aí nesse último 7 de setembro o Silvio Santos ao lado do Jair Bolsonaro e ao lado também do bispo Edir Macedo acompanhando os desfiles lá em Brasília. Isso deixa muito claro que o atual presidente ele tem uma perspectiva de rompimento, ou não vínculo com a Rede Globo, mas vínculo com outras emissoras como a Record, do bispo Edir Macedo, e como o SBT, do Silvio Santos, e também com a causa evangélica, com o público evangélico. Coisas que são distantes, que são diferentes daquilo que a Globo, de fato, normalmente trabalha ali na abordagem dela. A Globo, vamos entender que ela tem uma perspectiva aí caminhando ali para um catolicismo, E aí você cogitar que, peraí, a gente tem um presidente que é contrário à Rede Globo, que bate na emissora, entre outras coisas aí, retirada de verba publicitária na Rede Globo, direcionando para outras emissoras. Aí você começa a perceber um terreno muito fértil para um possível apoio a uma candidatura de um cara como Luciano Huck. Imagina que interessante para a Globo ver um cara desse como presidente. Obviamente teria que ser um apoio não formalizado, um apoio ali velado, mas de certa maneira é um cara que provavelmente não prejudicaria a Rede Globo, é um cara que provavelmente não romperia com a Rede Globo, Então isso dá uma briga muito interessante e consequentemente pode fortalecer esse possível candidato aí que seria o Luciano Huck. Se você olhar algumas entrevistas, algumas abordagens que o Luciano Huck faz sobre política, e isso ele tem feito muito ultimamente, ao longo aí, especialmente da última eleição, ele tem falado muito de política, ele tem mostrado que ele tem interesse de se envolver com política, mas ele nunca se mostra como candidato. Quando se falou aí dele como candidato a presidente, foram sempre notícias não confirmadas por ele, mas onde a fumaça há fogo, já dizia o ditado, Então, uma coisa interessante é a gente perceber que, mesmo que ele oficialmente não se mostre como candidato, ele tem uma coisa que é fundamental para qualquer candidato a um posto como presidente. Ele tem mídia nacional, ele tem aceitação do povo, ele tem penetrabilidade ali nos mais diferentes grupos sociais, Então, um candidato a presidente com reais chances de competição, ele precisa ser querido, precisa ser aceito de sul a norte do país. E isso é uma das coisas que o Luciano Huck tem. Se a gente parar para ver, comunicadores de um modo geral têm esse tipo de benefício, que favorece muito a inserção na vida política, e o Luciano Huck já mostra que, de uma forma ou de outra, ele tem vários pré-requisitos aí para torná-lo um candidato competitivo. E ao longo desse processo aí, mesmo que ele não
se oficialize, até porque de fato ninguém vai se oficializar como candidato por agora, a gente acabou de ter um presidente eleito, mas a corrida presidencial sim já começa, os possíveis candidatos já começam a dar as caras, mesmo que não falando exatamente disso. O Bolsonaro até já fala de 2022, o João Dória também. Luciano Huck, obviamente que ele não vai falar isso, mas os passos que ele vem dando e que ele pode dar vão deixar claro se ele tende a vir ou não como candidato. E aí a gente pode pensar até o seguinte também: ah, mas ele não quer. Vamos pensar que ainda tem muito tempo para ele tomar essa decisão. E outra coisa, apesar dele não querer, como é que está o círculo em volta dele? Quais são as pressões, quais são as influências que podem talvez fazer ele mudar de ideia, se é que ele não pensa em ser candidato, né? Imagina se talvez por bastidores ali da Globo não exista um incentivo, talvez de, opa, então, que tal você tentar? Pode ser bom para você, para o país. E eu talvez não falem, né? Mas óbvio que seria muito bom para a Rede Globo em relação ao atual presidente. Então essa é uma corrida que a gente precisa ficar muito atento, né? Não dá para cravar se vem ou se não vem como candidato, mas é uma possibilidade, é uma hipótese muito forte. Ele tem muitos pré-requisitos para que isso de fato aconteça e a gente precisa ficar de olho, né? Que tipo de ação que ele está fazendo, que tipo de comunicação ele está fazendo, porque de uma hora para outra, para ele virar candidato, a mídia ele já tem, o povo ele já tem. Já existem pesquisas ali um tempo atrás que mostravam que ele tinha sim uma aceitação, uma popularidade muito boa entre os brasileiros, né? Então podemos dizer que ganhar território ele já ganhou. A questão agora é usar esse território que ele já ganhou para fins políticos. Será que nessa conversão de apresentador, de pessoa do mundo do entretenimento para a política, como é que ficaria isso, né? Será que esse território diminuiria? Será que mais gente iria acompanhá-lo? Enfim. Então esse é um cenário político aí que a gente tem que ficar bastante de olho, né? Bolsonaro versus Luciano Huck. Não é um jogo ainda tão efetivamente político declarado, apesar de já ter tido uma treta, uma rusga entre eles, né? Mas o Luciano Huck insiste em dizer que ele não é candidato, apesar das falas crescentes aí sobre o interesse em política dele, então isso já é um indício, né? E agora você para pensar na constante batida que o Bolsonaro tem dado na Globo, se isso não pode fazer com que a Globo incentive o Luciano Huck a realmente entrar na vida política, até obviamente para o próprio benefício da emissora, né? E vamos pensar que grupos católicos, grupos de direita não tão extremado como a que o Bolsonaro acaba tendo apoio aí, seriam muito interessantes. E aí vamos pensar então Luciano Huck como um possível candidato, interessante para talvez católicos, interessante certamente para a Globo, interessante para ele e para grupos ali que de fato já gostam dele, tá bom? Essa é uma perspectiva aí que a gente tem, vamos seguir acompanhando, não dá para cravar o que de fato vai acontecer, mas dá para a gente vislumbrar aí cenários possíveis para a gente acompanhar, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal também, isso é muito importante pra gente. E nos próximos vídeos a gente vai seguir falando de política, economia, enfim, tá bom? Fique com Deus, abração, até mais, valeu, tchau, tchau.